O ministro Flávio Dino suspende os efeitos de uma proposta aprovada no Congresso que ressuscita emendas parlamentares não pagas pelo governo entre 2019 e 2023. Brasília, Janaína Camelo. O ministro Flávio Dino, do STF, suspendeu um trecho de uma proposta aprovada no Congresso Nacional que prevê a retomada de pagamentos de emendas parlamentares que não foram pagas desde 2019, mas inclui também emendas parlamentares que foram canceladas por falta de transparência no repasse de recursos. A retomada do pagamento foi incluída em uma proposta que foi aprovada na última sexta-feira no Congresso Nacional, que trata sobre corte de benefícios tributários. Ou seja, esses pagamentos de emendas parlamentares foi incluído nessa proposta como um jabuti, que é o jargão que é usado quando uma proposta é estrategicamente inserida em outra proposta que está prestes a ser aprovada, mas que não tem nenhuma relação entre uma e outra. O projeto prevê o pagamento dessas emendas até o fim de 2026, no valor de cerca de 3 bilhões de reais. Essa decisão do ministro Flávio Dino atende a uma ação que foi apresentada no STF pelo partido Rede e por parlamentares do PSOL, apontando que nesses 3 bilhões de reais, 1 bilhão é só de emendas de relator, que ficaram conhecidas como orçamento secreto. O orçamento secreto que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal justamente por não demonstrar regras de transparência e de rastreabilidade no repasse desses recursos. As emendas de relator deixaram de existir, inclusive, depois que o STF passou a determinar que isso é inconstitucional. A proposta aprovada no Congresso veio aqui para o Palácio do Planalto, para análise do presidente Lula, que tem até o dia 12 para sancionar essa proposta ou vetar. Para o dia seguinte, no dia 13, foi marcado um julgamento no plenário virtual do STF para analisar essa liminar do ministro Flávio Dino. Até lá, fica valendo a decisão do ministro que suspendeu esse jabuti que permite o pagamento de emendas do orçamento secreto. De Brasília, Janaína Camelo. Ô Vilela, durante todo o ano a gente falou muito sobre as emendas parlamentares, aliás, não é de hoje, né? Desde o ano passado, retrasado, a gente vem discutindo sobre isso. Agora, juridicamente, o ministro do Supremo, no caso Flávio Dino, que está sempre no encalço do Congresso Nacional, pode tomar uma decisão de suspender uma medida que não foi nem sancionada ainda pelo presidente Lula? Olha, Thiago, o ministro do Supremo, é importante a gente analisar que esse caso envolvendo as emendas parlamentares, ele está diante de um quadro mais amplo, né? Diante de uma série de medidas que têm sido tomadas pelo Congresso Nacional no sentido de fazer com que aumentem as condições ou que melhorem as condições para a utilização dessas emendas, e já foi identificado por diversas vezes pelo próprio Supremo Tribunal Federal como sendo um descompasso em relação às exigências estabelecidas pela legislação. Nesse sentido, uma vez identificando qualquer possibilidade de burla cuja formalização venha possivelmente a afetar os interesses da sociedade ou a identificar uma prática irregular, cabe sim, nesse contexto, uma concessão de uma medida liminar, especialmente num contexto de recesso, num contexto onde a aplicação dessas medidas poderá causar eventuais danos. Então, eu vejo que, nesse sentido, o ministro Dino, ele age com correção e, naturalmente, o tema será objeto de apreciação por parte do colegiado, que poderá, ou, aliás, que deverá corroborar com a decisão do ministro Dino, ou, eventualmente, poderá agir de uma forma contrária. Mas, pelo posicionamento que já tem sido dado pela Corte, eu não tenho dúvida que seguirá na mesma linha tratada pelo ministro. O caminho correto é o presidente Lula aguardar, sancionar ou vetar, aguardar a decisão do Supremo antes de tomar a decisão própria, é isso? Exatamente. Agora, o presidente da República, ele tem prazo nesse sentido, e uma vez diante de um contexto como esse, havendo uma suspensão de efeitos por parte do ministro Dino, que é o relator do caso, nesse sentido, cabe ao presidente da República não promover a sanção desses pontos que se encontram sobrestados por essa decisão. Então, nesse sentido, acaba dando, inclusive, maior conforto ao presidente da República no sentido de operar um veto com relação a esses pontos,
e, eventualmente, aprovar os outros pontos do texto, que aí sim, sobre os quais não recaia nenhum tipo de limitação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal.